Queria convidar os amados irmãos e amigos a abrirem a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E os que encontrarem, por favor, se coloquem em pé. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Se você está ao lado de alguém que não tem a palavra de Deus, eu queria pedir a você, por favor, que você compartilhasse a palavra de Deus com essa pessoa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Se você encontrou, por favor, fique em pé. Se você puder, claro. Assim diz a palavra de Deus: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois eis que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Oremos. Pai amado, do fundo do meu coração, eu reconheço a minha completa incompetência em falar tamanhas verdades acerca do teu reino. Eu reconheço, ó Deus, que não sou nada e que fui alcançado pela tua graça e por tua misericórdia. Pai Santo, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações essa noite, através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa incomodar a vida de cada um que está aqui essa noite. Paizinho Santo, fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite, através da tua palavra. No nome de Jesus, eu te peço. Amém. Podem assentar, amados. Nós temos sido abençoados de uma forma tremenda nesses últimos meses. Pastor Nogueira tem dado aulas maravilhosas, aulas tremendas no livro de Apocalipse. Nós somos uma igreja privilegiada, onde
onde temos uma liderança, onde temos um pastor que se esmera em estudar a palavra de Deus, que se dedica em estudar a palavra de Deus, e como nós temos sido abençoados com a mensagem da palavra de Deus que tem sido pregado nesses domingos em Apocalipse. E ele está ausente hoje, e eu não queria fugir desse assunto. Eu queria falar um pouco também sobre esse assunto, que fala acerca dos últimos dias, da volta do Senhor Jesus. E o título que eu dei para nossa mensagem essa noite é Não Sejamos Sonâmbulos. E nesse livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar àqueles irmãos sobre verdades tremendas, que aqueles irmãos precisavam saber de como eles deveriam agir e viver nesses últimos dias, nesses tempos que antecedem a vinda do Senhor. E eu coloco aí na introdução: uma fé autêntica em Cristo Jesus nos separa espiritualmente do resto do mundo. Quando nós temos uma fé autêntica em Cristo, a nossa vida se diferencia nesse mundo em que vivemos. Jesus disse sobre os crentes: eles não são do mundo, como também eu não sou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Uma fé autêntica vai nos separar desse mundo, não somente espiritualmente, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu coloco aí, há uma diferença entre o crente que aguarda a volta de Cristo e as pessoas desse mundo. Não devemos viver como se nada estivesse acontecendo no mundo. Não podemos viver, amigos, amados irmãos, como pessoas alienadas. Acordamos pela manhã cedo, tomamos o nosso café da manhã, nos preparamos, vamos ao trabalho, voltamos do trabalho, chegando em casa, jantamos, dormimos e amanhã começa tudo de novo. Como se a vida não passasse desse ciclo de ir ao trabalho, ou então de fazer as atividades em casa, e a vida vai ser sempre assim, e vai sempre continuar assim. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós vivemos um tempo de todo especial. Nós bem sabemos que é o que mais tem sido divulgado na mídia nacional e internacional sobre esses refugiados sírios, né? Hoje uma embarcação tentou atravessar o mar Mediterrâneo e, se eu não me engano, 17 pessoas morreram nesse naufrágio. Uma das cenas que mais tocou, né, o mundo, foi a cena daquela criancinha morta na praia. Não sei se vocês viram. Quem viu essa imagem? Algo terrível. Aquela criancinha parece que estava dormindo na margem da praia, mas ela estava morta. E uma das declarações mais tremenda que eu ouvi acerca da morte daquela criança foi um homem que falou: alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa se levantar nesse mundo para resolver esse problema. O mundo está explodindo economicamente. Nós vivemos essa realidade no Brasil. O mundo todo, a Europa vive um caos econômico. A China, bolsas caindo, um caos. O mundo está clamando por uma liderança, por alguém que se levante nesse mundo e resolva o problema dessa humanidade. Quem será? Quem será essa pessoa que vai fazer isso?
Eu coloco aí, não devemos viver como as pessoas do mundo que esquecem que um dia irão prestar contas ao Senhor e acha que tudo é obra do acaso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, vai dizer, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor? Nós não podemos viver, amados, nós não devemos viver como o mundo vive, achando que a vida sempre vai ser assim. Mas nós precisamos entender que o julgamento vai começar primeiro pela casa do Senhor. E nós precisamos estar preparados para isso. Paulo, neste capítulo, vai exortar e encorajar aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade, a viver uma vida separada deste mundo, a viver uma vida que faça diferença, que faça toda a diferença. Paulo vai exortar para que não sejamos sonâmbulos. Você sabe o que é sonâmbulo? É aquela pessoa que anda dormindo. Eu tinha um irmão que ele era meio sonâmbulo, né? E dormir ao lado dele não era uma coisa muito tranquila, porque ele falava muito à noite, conversava muito à noite, e às vezes me assustava aquilo, eu era criança. Na linguagem dos jovens hoje, por favor, passa aí, vocês estão bem atrasados aí, por favor, me acompanhem, para que os amados possam me acompanhar também. Isso. Na linguagem dos jovens hoje é os zumbis, né? The Walking Dead, os mortos-vivos, né? Como é que pode um morto ser vivo? Mas Paulo vai exortar aqueles irmãos para que eles não sejam zumbis, para que eles não sejam sonâmbulos, para que eles não andem dormindo e não percebendo a realidade em que estava cercando aquele povo e que nos cerca hoje. Devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, segundo a perspectiva da palavra de Deus. Devemos estar atentos ao que está acontecendo em nossa igreja, em nossas casas e em nossas vidas. Não devemos estar apenas atentos ao que está acontecendo no mundo. Temos que perceber o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. Os Estados Unidos, um país fundado pelos crentes, um país que foi um dos maiores evangelistas na história, recebe o Papa como se fosse a maior autoridade sobre a terra. Recebe o Papa, né? Recebe as bênçãos do Papa. E você não vê nenhuma igreja americana se manifestando contra isso. Coisas terríveis. E muitas vezes nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Mas também não percebemos o que está acontecendo em nossa casa e em nossas vidas. Amado irmão, o que é que está acontecendo com a sua vida? O que é que está acontecendo com a sua vida? Está tudo bem com ela? Como está a sua caminhada dia a dia com Deus? Está tudo bem. Você já se acostumou em viver assim? E Paulo diz que nós não devemos agir dessa forma. Devemos estar vigilantes. E Paulo vai dizer no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veremos hoje, à noite, pelo menos 3 aspectos de como deve ser esse vigiar em nossas vidas, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Eu ia chegando na portaria do prédio em que trabalho, e tinha um segurança, todo de colete, todo equipado,
todo paramentado, todo preparado. E aquele vigilante estava no celular, não sei fazendo o que, acho que olhando Facebook, WhatsApp, né? E eu olhei assim, coitado de nós. Porque o vigilante do prédio não está vigiando. Ele está ali bem desatento. Nós veremos hoje 4 aspectos, né, desse vigiar em nossa vida, para que nós não sejamos sonâmbulos nesse aguardar da vida do Senhor Jesus. E nós vamos começar aí, no versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai dizer que nós devemos vigiar com entendimento. E ele vai dizer, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão. Vamos entender, para que nós possamos compreender bem a palavra de Deus, vamos entender pelo menos 3 expressões, vamos entender 3 expressões que Paulo usa nesses versículos. A primeira expressão, ele usa, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, ou dos tempos e das estações. Eu coloco aí, Deus tem um plano definido para as nações do mundo, e Israel é a nação-chave. A história não acontece por acaso. A história não acontece por acaso. Deus tem um plano definido para todas as nações do mundo. Deus tem um plano para a história da humanidade. E Israel é uma nação e é a nação-chave. Deus determinou os tempos e as épocas para as nações da terra, especialmente para Israel. Temos que olhar para Israel, né? É o cálice que está a ponto de cair da mesa. E todas as nações estão atentas. O presidente, o Ayatollah, líder supremo lá do Irã, declarou que Israel não sobrevive, não passará de 25 anos. Ele declarou que daqui a 25 anos, Israel não mais existirá. Ele fez um manual ensinando como destruir Israel. O líder supremo religioso do Irã fez essas declarações. E o que é que os Estados Unidos fez? Não somente mediou, mas autorizou o Irã a trabalhar com tecnologia nuclear. E eles já avisaram, nós vamos destruir Israel. Um dia, o Senhor Deus porá fim à história, como nós a conhecemos. Devemos vigiar com entendimento, né? E precisamos entender essas 3 expressões que Paulo vai falar no versículo 1 e no versículo 2. A primeira expressão que ele usa é os tempos e épocas. Deus vai colocar um fim no tempo e na história como conhecemos. A segunda expressão que nós encontramos nesse versículo 1 e 2 é o dia do Senhor. Na Bíblia, a palavra dia pode se referir a um período de 24 horas. Ou a um período mais extenso, no qual Deus cumpre algum propósito. Mas aqui, quando o texto fala o dia do Senhor, é o período em que Deus julgará o mundo e castigará as nações. É o dia em que o Senhor tomará posse do que é seu. É um dia tremendo de julgamento sobre a terra. Nós temos visto, o pastor Nogueira repetiu isso várias vezes. O Deus desse século, o príncipe deste mundo, Satanás, ele governa sobre essa terra. E um dia Deus vai tomar posse daquilo que é dele. Nós ouvimos isso muito bem. Esse dia do Senhor será um dia como nunca houve sobre a terra e nunca mais haverá.
A palavra de Deus vai dizer que é um dia cruel, de ira e de ardente furor. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 13. Olha que textos tremendos. Isaías capítulo 13. Deixa marcado aí 1 Tessalonicenses. Vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 13. Versículo 9 ao versículo 13. A palavra de Deus diz: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ardente ira, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Versículo 12, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Essa expressão, o dia do Senhor, vai falar de um dia de julgamento sobre a terra. Isaías vai nos mostrar que vai ser um dia cruel, de ira e de ardente furor. Abra sua Bíblia aí em Sofonias, capítulo 1. Sofonias fica depois de Abacuque, quando fizemos a nossa leitura sistemática. Sofonias vai dizer que vai ser dia de angústia. Vai ser um dia terrível. Sofonias fica depois de Abacuque, antes de Ageu, capítulo 1, versículo 14. Amém? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dias de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a prata, nem o seu ouro os livrará naquele dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Olha que palavras duras acerca do dia do Senhor. Olha que palavras tremendas. Vai ser um dia de angústia, em que o valente, o homem forte e poderoso, clamará e gritará. A Bíblia fala mais coisas sobre o dia do Senhor. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículo de 18 a 20. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor.
Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse picado por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Essa segunda expressão que Paulo usa, né, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, né, que é o dia do Senhor, vai falar de um grande dia terrível de julgamento sobre a terra. Algo terrível, como nunca aconteceu antes e como nunca mais acontecerá. A terceira expressão que Paulo usa nesse texto é como um ladrão de noite. Essa expressão descreve o caráter repentino e surpreendente da vinda do Senhor. Apocalipse vai falar sobre isso. Por favor, amado, deixa marcado aí. E vá lá para Apocalipse, capítulo 3. Lá no livro de Apocalipse que nós temos estudado, João vai usar a mesma expressão que Paulo usou aqui no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. É o que está em 1 João. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. É isso mesmo? Isso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O livro de João, de Apocalipse, vai falar a mesma coisa que João falou em 1 Tessalonicenses. Que nós não devemos ser como sonâmbulos, mas que nós devemos vigiar com entendimento. E ele vai dizer, ser vigilante, né? Lembra-te, o versículo 2, ele vai dizer, ser vigilante. No versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Quantas verdades nós temos ouvido da palavra de Deus, e nós estamos desprezando. Nós não estamos recebendo, nós não estamos guardando. E João coloca uma terceira coisa, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que há de vir. Mas não para por aí. Apocalipse capítulo 16, João está falando para uma igreja. Apocalipse capítulo 16, temos uma outra verdade tão dura, tão tremenda na palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. João não vai falar somente na atitude de vigiar, mas João vai falar também nesse versículo de como você deve vigiar e esperar a volta de Jesus. Olha o que ele vai falar. E guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Algo tremendo. Jesus usa essa imagem para advertir aos cristãos a não serem pegos cochilando.
Uma vez que não sabemos quando o Senhor voltará para buscar o seu povo, devemos viver sempre em atitude de vigilância e de expectativa, ao mesmo tempo em que trabalhamos e testemunhamos. Os crentes não podem ser ignorantes acerca desses assuntos. É fundamental que entendamos para que possamos advertir os que estão dormindo e pregar as boas novas aos perdidos. Muitas vezes, nós olhamos a Bíblia de uma forma romântica. Muitas vezes nós olhamos a palavra de Deus como ela fosse algo que não se cumprirá, ou que não vai ser bem assim. Eu queria dizer para você, vai ser assim. Vai ser algo tão duro e tremendo naquele dia. Vai ser algo tão pesado sobre a terra. Esses amados irmãos, eles não eram ignorantes acerca desse assunto. O versículo 1 vai dizer: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aqueles irmãos, eles vigiavam com entendimento. Eles conheciam, eles sabiam o tempo em que eles estavam vivendo, eles sabiam o momento em que eles estavam vivendo, e eles estavam preparados para a volta do Senhor. Eles entendiam muito bem os tempos e as épocas, eles entendiam o significado do que é o dia do Senhor, e eles entendiam também o que significa como um ladrão à noite. A segunda atitude de como devemos esperar a volta do Senhor, não sendo sonâmbulo, mas a primeira vigiando com entendimento, e a segunda vai nos falar vigiando com discernimento. Você tem entendido o momento em que você está vivendo? Você tem compreendido o que está acontecendo no mundo? A segunda coisa, versículo 3 a 5, vigiando com discernimento. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, irmãos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O mundo incrédulo desfrutará de um tempo de falsa paz e segurança, pouco antes desses acontecimentos. A palavra de Deus fala que se levantará, o anticristo, e o mundo terá uma aparente paz, onde problemas que na imaginação humana seriam impossíveis de ser resolvidos, serão resolvidos. Haverá uma aparente paz do mundo, e o mundo estará dizendo a paz e segurança. E então sobrevirá repentina destruição. O mundo incrédulo desfrutará um tempo de paz, de falsa paz e segurança, pouco antes desses acontecimentos cataclísmicos. Devemos observar no texto da palavra de Deus com atenção e discernir o contraste entre eles, os incrédulos, e vós, ou nós, ao longo de todo esse texto. Eu quero pedir a você, amado, que preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Olha, o versículo 3, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Eles dirão paz e segurança, mas nós diremos: Jesus está voltando e o julgamento está a caminho. Há uma clara distinção durante todo esse texto entre a atitude do salvo e a atitude do perdido. Quando você lê esse texto com atenção, você vai perceber que Paulo vai enfatizar em todos os momentos os filhos da luz e os filhos das trevas. Vós não estáis nas trevas, como eles estão nas trevas. Ele vai enfatizar que há uma diferença tão clara na vida daqueles que são filhos da luz. Há uma distinção durante todo esse texto entre a atitude do salvo e do perdido. Por isso que nós devemos vigiar com discernimento. Aquela primeira tela lá do ponto foi o encontro, volta aí por favor, que houve dos líderes religiosos de todo o mundo, né? Aí há muçulmano, aí está ali a época do Bento XVI, aí há pastores evangélicos, há espíritas, há umbandistas. Ah, que coisa boa! Todo mundo está unido. A paz na humanidade. E o que é que o Senhor diz? E de repente virá repentina destruição. Por isso nós devemos vigiar com discernimento acerca do que fazemos. Versículo 4 vai dizer isso: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Viver na expectativa não é vestir um lençol branco e assentando-se no alto de um monte. Viver na expectativa iminente da volta do Senhor Jesus não é ir para os montes orar. Eu vejo muitos pastores: vamos para o monte orar, como se o monte deixasse eles mais perto de Deus. Vamos para o monte, vamos para o deserto, como se isso deixasse eles mais perto de Deus. Você aguardar a vinda do Senhor Jesus com discernimento não é você agora ficar em casa, se trancar dentro do seu mundo e dizer: agora ninguém mais sai daqui, vamos jogar a televisão fora, vamos jogar a internet fora, pronto, vamos viver isso. Não é isso. É justamente esse tipo de atitude que Deus condena. Atos capítulo 1, versículo 1 e 10, eu coloquei aí. E estando eles aqui, Jesus estava subindo ao céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Nós temos que vigiar com entendimento. Mas nós precisamos vigiar com discernimento daquilo que nós estamos fazendo com nossas vidas. Eu coloco aí, Paulo lembra aqueles irmãos de que a vida deles é diferente. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Se nós que somos luz desse mundo formos trevas, a palavra de Deus vai dizer que grandes trevas serão. Paulo fala àqueles irmãos: irmãos, vocês não estão em trevas. João vai nos exortar
1 João capítulo 1, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você está andando em trevas, você pode estar aqui na igreja. Você pode fazer parte de um ministério da igreja. Mas eu queria dizer a você, você não tem comunhão com o Senhor. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Você pode estar exercendo o ministério que for na igreja do Senhor. Eu queria dizer a você que isso chega às narinas do Senhor como podridão, como coisa imunda, e que se a ira dele ainda não desceu sobre sua vida, é porque ele está sendo longânimo para que você se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Porque o juízo de Deus vai começar pela igreja do Senhor Jesus. Vai começar pela igreja do Senhor. Vigiar com discernimento é termos convicção de o que fazemos e como vivemos agrada ao nosso Deus. Isso é viver com discernimento, é saber que aquilo que eu faço agrada ao Senhor. Devemos viver com discernimento naquilo que fazemos, mas também devemos viver com discernimento do que nós somos, do que somos. Versículo 5, ele vai dizer, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Há uma diferença tremenda aqui apresentada por Paulo. Temos dois grupos, os filhos da luz, são chamados de os filhos do dia, e nós temos também os filhos das trevas, chamados filhos da noite. No Evangelho de João, Jesus dá uma explicação muito clara sobre esse assunto. Por favor, deixa marcado aí, vamos para o João capítulo 3. Nesse texto, Jesus vai dar uma explicação muito clara, o que é filho da luz, filho do dia, e filho das trevas e filho da noite. Versículo 3, versículo 16, desculpa, capítulo 3, versículo 16, vamos todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo. Parecendo mortos-vivos falando. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele vai dizer, no versículo 18, quem crer nele não é condenado. E quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando andamos no Senhor, quando fazemos a vontade do Senhor, nós andamos na luz, para que o mundo todo possa ver a luz que há no povo de Deus. Mas quando se vive em trevas,
se vive na escuridão. E não vem para a luz, porque não quer que suas obras sejam vistas pelas pessoas. Uma distinção bem clara. Os filhos da luz andam na luz. Os filhos das trevas permanecem nas trevas, para que as suas obras não sejam reveladas. É tão difícil, amados. Quantas famílias hoje estão sofrendo porque seus filhos andam nas trevas? O que é que você está fazendo? Meia-noite, 1h da manhã no computador. Jovem, o que você está fazendo na internet na hora que seus pais estão dormindo e você está sozinho no quarto? O que é que você está fazendo? Obras da luz ou obras das trevas? Sabe, eu vou dizer uma coisa que você, pai, não vai gostar. Muitas vezes nossos filhos estão caminhando nas trevas por culpa dos pais. Você sabia disso? Por culpa dos pais. Os pais não sabem, ou se sabem, fecham os olhos para aquilo que os filhos estão fazendo. Os pais não olham o que contém no celular dos seus filhos. Músicas mundanas é o de menos que muitas vezes nós vamos encontrar no celular dos jovens crentes, dos jovens, dos maridos crentes, das esposas crentes na igreja do Senhor Jesus. Música mundana é o mínimo que nós vamos encontrar. Obras das trevas na vida dos nossos filhos, e nós não estamos fazendo nada. Meu filho tem a privacidade dele. Eu não posso olhar o celular. Que isso? Ele tem a privacidade dele. Mas a privacidade dele está sob a sua supervisão. Ah, amados. Paulo vai exortar aquela igreja, né? Vai elogiar aqueles irmãos e dizer: vocês não estão em trevas, porque vocês são filhos da luz. E nós estamos perdendo os nossos filhos, porque nós nos acomodamos com as trevas. Nós achamos que nós estamos blindados. E não olhamos aquilo que os nossos filhos fazem na internet. Nós não olhamos aquilo que nossos filhos postam na internet. Não olhamos aquilo que os nossos filhos estão fazendo. É por isso que é importante essa reunião sábado agora. Essa reunião é para os pais. Os pais precisam comparecer. Porque você não está sabendo o que está acontecendo com a vida do seu filho aqui dentro da igreja. No livro de Efésios, Paulo vai exortar aqueles irmãos quanto àquilo que eles eram e que eles deveriam fazer. Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora vocês são luz no Senhor.
andai como filhos da luz. Eu vi uma estatística, eles dizem aí que como as coisas andam hoje em dia, daqui a mais ou menos 20 anos, mais da metade da população brasileira será evangélica. Desculpa eu dizer, grande coisa. Grande coisa. Porque o tipo de evangélico que está se levantando nessa nação é um evangélico sonâmbulo. Não percebe o que está acontecendo, não há discernimento com entendimento, não sabe o que está acontecendo na sua casa, não sabe o que está acontecendo na igreja, não sabe o que está acontecendo no mundo. Uma geração de evangélicos sem discernimento daquilo que faz. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é filho da luz e não filho das trevas. Discernimento do que fazemos, discernimento do que somos. Amados, em nome de Jesus, não permita que o cinismo, o ser cínico faça parte da sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando. E você está racionalizando, aí sentado no seu lugar. Sabe o que é racionalizar? É você começar a ter desculpas. Eu sou jovem. Isso faz parte da vida de jovem. Isso é normal hoje em dia, não tem problema. Não, eu já tentei, eu não consigo. Você começa a racionalizar, e a ser conivente e a praticar as obras das trevas. A terceira e última coisa, precisamos vigiar com entendimento, vigiar com discernimento e vigiar com sobriedade. Por favor, volta lá para 1 Tessalonicenses capítulo 6, capítulo 5. Versículo 6 vai dizer: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edifiquemos uns aos outros, como também o fazemos. Vigiando com sobriedade. Ser sóbrio significa estar alerta, viver com os olhos abertos, ser sensato e constante. Para tornar o contraste mais vívido, ele fez o primeiro contraste entre filho da luz e filho das trevas. Paulo retrata dois grupos de pessoas, um embriagado e adormecido, outro desperto e alerta. O perigo se aproxima, mas o bêbado sonolento não vê e não tem consciência do que se passa. Outro dia eu estava andando no centro de carro e, de repente, um homem apareceu na minha frente. Eu pensei até que fosse um assalto. Aquele homem estava de tal modo embriagado, né, que ele se deitou no capô do carro. Ele estava totalmente embriagado. Ele se deitou no capô do carro, né, e olhou para mim e ainda disse assim: "Que foi, cara?" Eu disse: "Como assim? Desculpa, né? Desculpa estar andando aqui na que voz, não sei o que, aquela voz de bêbado." E de repente ele saiu da frente do carro. O perigo se aproxima, mas o bêbado não tem consciência do que se passa. Não tem consciência. Precisamos vigiar com sobriedade,
bem atentos. Uma vez que somos filhos do dia, não devemos viver como se pertencêssemos às trevas. Andemos dignamente, como em pleno dia. Romanos capítulo 13, versículo 12 e 13. Paulo vai dizer, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias ou imoralidades e dissoluções, indecência, não em contendas e ciúmes. Paulo vai dizer que nós devemos andar de uma forma digna, em pleno dia. Por que Paulo fala isso? Porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia. E ele vai dizer, andai dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em impudicícias ou imoralidade, né, que é a palavra. E dissoluções, indecência. Não em contendas e não em ciúmes. Devemos estar bem atentos. Na parábola das 10 virgens, 5 delas foram chamadas de loucas por causa da sua falta de prudência em estar desatentas ao que estava acontecendo. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus vai dizer, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Elas diziam, o noivo não vai voltar agora, o noivo não vai chegar agora, Jesus não vai voltar agora, eu vou curtir a vida. Eu vou aproveitar. Jesus não vai voltar agora. Eu vou aproveitar a vida. Para quê? E quando aquele noivo chegou, aquelas 5 virgens loucas ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de fora. Precisamos vigiar com sobriedade e fazer isso bem atentos. Precisamos vigiar bem acordados. O cristão sóbrio tem uma visão do mundo muito clara e sensata. Os incrédulos, porém, não estão alertas, são como bêbados, vivendo em um paraíso falso e desfrutando uma segurança falsa. Você já viu bêbado? Bêbado é o cara mais rico do mundo, né? Ele paga bebida para todo mundo. Ele pega o salário dele e numa mesa de bar ele se desfaz de todo o seu salário, passando por rico, pagando tudo para os seus amigos. Ele é louco. Ele vive uma falsa segurança, uma falsa realidade. E é dessa mesma forma que os incrédulos vivem como loucos, buscando um sentido para a vida. Como loucos, buscando um sentido para a vida. Tem uma colega minha, que há 15 anos eu prego a palavra de Deus para ela. Ela é espírita. E ela agora está buscando outras alternativas. E a alternativa que ela encontrou agora, sinceridade, se fosse ela, eu tinha vergonha. Mas ela fala com tanto orgulho daquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo agora uns encontros na praia. E na praia, o cidadão lá, o rapaz, diz, agora você é uma criança. Faz a posição fetal e se rola na areia. E ela diz que é uma coisa tão maravilhosa, que ela sente a energia da areia envolvendo o corpo dela, né? Você agora é um bebê, né? Pula na onda. E ela, né? Meu Deus, que tolice, né? Você agora é um menino levado. Você vai subir naquela palmeira e depois pular. E ela estava dizendo que estava meio troncha porque tinha feito uma dessa e estava com as pernas doendo. Que tolice! Essa é a realidade de um mundo louco, em que as pessoas ficam buscando e buscando e buscando um sentido para a vida, mas não conseguem encontrar.
A terceira coisa, nesse vigiando com sobriedade, precisamos estar bem equipados. Versículo 8, né, nós estamos terminando. Versículo 8, eu devia fazer com o pastor Nogueira, né? Terminar as mensagens 8h30, né? Estou brincando, está terminando. Versículo 8, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos e quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Precisamos vigiar com sobriedade, bem equipado. Devemos nos revestir da couraça da fé e do amor e tomar como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Espera aí, João. Como assim? O texto todo vai exortar sobre não dormirmos. E Paulo agora termina com esse versículo aqui. E agora? Olha o que ele vai dizer. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que significa isso? Eu ia trazer a expressão no grego, né? Deus me deu uma bênção de ter uma esposa que fala, que lê e estuda grego. E eu tinha pedido a ela para traduzir essa expressão. No versículo 6, olha o que Paulo vai dizer: não durmamos. No versículo 11, versículo 10, Paulo vai dizer que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Eu não vou arriscar o grego, não. Mas no versículo 6, a palavra que está lá, não durmamos, é o termo que fala de não estarmos intoxicados ou embriagados com as coisas desse mundo. É o termo que fala de não estarmos nos envolvendo, de não estarmos sendo contaminados com as coisas desse mundo. No versículo 10, a palavra não durmamos, quer durmamos, significa morrer. A melhor tradução aqui para esse texto seria: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer morremos, vivemos junto com Ele. É a garantia de que, se esse nosso corpo perecer nessa terra, nós viveremos com Ele. Essa é a expressão. Paulo não está se contradizendo. Como é que Paulo vai dizer não durmamos e daqui a pouco vai dizer que é durmamos ou não, nós pertencemos ao Senhor? Por isso que é importante nós conhecermos. A bendita esperança da volta de Cristo é a esperança da salvação. Os incrédulos não têm esperança. Não têm esperança. Conclusão. Em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 43, a Bíblia nos diz: Jesus, no jardim do Getsemane, pega alguns dos seus discípulos para orar. E voltando, né, a Bíblia fala que ao tiro de uma pedra, né, de uma flecha, Jesus deixa os seus discípulos ali e se distancia deles para orar. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, cansados. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Naquele momento tão crucial do ministério de Jesus,
Por 2 vezes os discípulos não puderam entender o que estava acontecendo, porque eles estavam adormecidos. E qual foi a exortação de Jesus para os discípulos? Versículo 26, capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus disse para aqueles discípulos que eles deveriam vigiar, eles deveriam estar atentos, eles deveriam vigiar com entendimento, com discernimento do tempo em que eles estavam vivendo. Eles deveriam vigiar e estarem preparados para aquele dia. E ele continua: para que não entreis em tentação. Quando nós não vigiamos, quando nós não estamos atentos, nós caímos. Essa é a mesma exortação que Paulo fez aos irmãos de Tessalônica. E a mesma exortação que a Bíblia nos faz hoje. Devemos vigiar, estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, dentro da igreja, dentro de nossas casas. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo com nossas vidas. Por quê? Por que estamos vivendo dessa forma? Dessa maneira tão acomodada, com falta de zelo, com falta de entendimento acerca das coisas de Deus. Deus tem revelado a sua vontade através da sua palavra. E como crentes em Cristo Jesus, devemos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Amado, 3 coisas que Deus falou ao meu coração. E eu compartilhei com vocês. Não sejamos sonâmbulos. Devemos vigiar com entendimento. Vigiar com discernimento. Devemos estar vigiando com sobriedade. Para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Versículo 11, Paulo diz: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo não somente exortou aqueles irmãos, mas exortou que eles também fizessem a mesma coisa, exortando aos outros irmãos, para que eles pudessem viver com entendimento, com discernimento e com sobriedade. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso na minha vida? De que maneira eu posso tornar isso realidade em minha vida? A primeira coisa que eu quero dizer a você: se você tem andado de forma que não agrade ao Senhor, é tempo de quebrantamento. É tempo de você se humilhar diante da presença do Senhor. É tempo de você colocar a boca no chão, na terra e no pó, e clamar pelas misericórdias do Senhor. Porque o juízo de Deus vai começar por sobre sua casa, no meio do seu povo. Uma outra maneira que você pode fazer e deve fazer isso na sua vida. Eu quero desafiar você pai, você mãe,
em nome de Jesus, a assumir o seu papel na sua casa. Veja como está a vida do seu filho, da sua filha. Veja o que é que ele tem feito na internet. Veja o que está no celular dele, dela. É responsabilidade sua diante do Senhor em criar filho no temor do Senhor. E se você tem falhado nisso, é tempo de você voltar e resgatar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Veja o que é que seu filho está fazendo, a sua filha, com quem ele se relaciona, com quem ela se relaciona, para que você possa estar guardando e protegendo a sua casa. E também eu quero desafiar você a se humilhar diante do Senhor. A perceber o tempo que estamos vivendo. Tempos difíceis. Tempo em que o pecado já não nos incomoda tanto, né? Tempo em que nós percebemos e vemos as coisas, mas está tudo bem. Lembre-se de quem você é. Se você é filho da luz, você não compartilha nem vive nas trevas. Vamos orar. Eu queria fazer um desafio nesse momento. Se você é pai, você é mãe, e se você tem condição de fazer isso que eu vou dizer agora, se você puder, se você não puder, não tem problema. Eu queria que você se ajoelhasse agora. E eu queria que você clamasse, só se você puder. Só se você puder. Que você se ajoelhasse agora e você clamasse ao Senhor por sua família. Você clamasse ao Senhor por seus filhos, por sua vida. Se você tem vivido como sonâmbulo, se você tem vivido embriagado com as coisas desse mundo, eu queria pedir agora em nome de Jesus, que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu não sou nada, amados, eu não sou nada. Agora é você e Deus, é sua vida com o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor, coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque o seu casamento, coloque a sua casa diante do Senhor. Se você tem vivido como sonâmbulo, se você tem vivido embriagado, eu queria pedir a você agora que você orasse aí e clamasse ao Senhor. Não permita que o teu coração esteja endurecido nesse momento. Não permita. Clame ao Senhor. Paizinho Santo, amado Deus, eu me prostro diante do Senhor. Eu reconheço, Senhor, a minha total incompetência, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que é a Tua misericórdia e a Tua graça que me sustenta. Paizinho amado, seja com cada pai, cada mãe, que tem se prostrado diante do Senhor,
que está se prostrando nesse momento e clamando pela vida dos seus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos entendimento de como devemos tratar esses problemas que têm cercado nossas famílias. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos sobriedade em tratar esses assuntos, Paizinho Santo, em nome de Jesus. Resgata, Senhor, em nome de Jesus, a vida de jovens que estão escravizados pela pornografia, que estão escravizados pela imoralidade, que estão escravizados por coisas que o Senhor abomina. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te clamar por nossas famílias, por nossos lares, maridos que também estão envolvidos em coisas imundas, em coisas que o Senhor reprova. Que haja, Senhor, um quebrantamento do Senhor, haja um pesar da tua mão, para que se arrependa. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, as famílias que estão se quebrando, que estão quebradas. Que o Senhor não permita que essas coisas que têm acontecido no mundo se torne comum dentro de nossas casas, de nossos lares, de nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor. Antes que nós possamos reprová-las, restaura, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, as nossas vidas. Jovens que estão vivendo em pecado, em relacionamentos de pecado, que o Senhor possa libertá-los em nome de Jesus. Eu te clamo por pessoas que estão aqui também essa noite, Senhor, que ainda não te aceitaram como único Senhor e Salvador. Ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa tocar em seus corações e que eles possam se render a Ti, porque o dia do Senhor será um dia terrível sobre essa terra. Paizinho Santo, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor todas essas coisas. E sabemos e confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E reconheço também, Pai, que não sei orar como convém. Mas teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te suplico, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a você, a sua família. Depois de um tempo de oração, estamos dispensados. Uma boa semana, um